porque se eu tirar um tom assim, vai sair muito baixo. Tá difícil, né? E esse aqui, palavra do Senhor, que veio a Jeremias, desce a casa do oleiro. É possível, Carlos? Por favor, só vou cantar se tiver um tom. Palavras do Senhor, que veio a Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu vou te falar. Jeremias obedeceu, caminhou pra lá, e o oleiro sobre as rodas, pois observar, mas o oleiro pega o barro, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. O oleiro pega o barro, põe em suas rodas, alisando com carinho, pôs-se a trabalhar. Terminando ele a peça, ainda ficou, mas caiu de suas mãos e no chão se quebrou. Mas o oleiro pega o barro, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. O oleiro vendo o barro logo aproveitou, outra peça mais bonita ele logo fez. Deus falou para Jeremias: porque és fiel, posso eu assim fazer a casa de Israel. Mas o oleiro pega o barro, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. Mas o oleiro pega o barro, traça o barro, cata o barro, limpa o barro, amassa o barro, pra lá e pra cá. E Jeremias continua a observar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. Em 1900 e quanto, irmão Israel? Qual é o ano desse hino? Glória a Deus. A benção. Mas é inspirado, viu? A letra não envelhece, não. A mensagem, que ela é baseada na Bíblia, né? Quando os hinos são baseados na Bíblia, é uma benção. Tem uns hinos que é baseado no homem como centro das atenções. Aí, esses hinos aí ficam em desuso. Mas, meus irmãos, esta noite a leitura bíblica foi na carta aos Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Temos lido um texto bíblico nessa carta. Inclusive, quando nós estávamos aqui na escola dominical, o autor ele tratou da carta, mas alguns assuntos ele não... Ele puxou, né? Assim, pulou algum do capítulo 4, nós não vimos. E nós discorremos aqui na manhã sobre os deveres, né? Os papéis do marido, da mulher, dos filhos. E dessa feita, ele vai... O que ele inicia no capítulo 4, né? Falando da nova vida, né? Acredito que eu posso até dar o que nós falamos na semana passada, sobre o novo nascimento, né?
Então, quando o cristão adquire essa nova natureza, e a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus não o quiseram, mas a todos quando receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como filho, tem uma mensagem, estávamos até conversando aqui dentro do carro, né, que a maior mensagem deixada do pai para os filhos não é nem o que ele diz, sim o que ele faz, através do seu bom exemplo. E é exatamente nisso que eu quero meditar no capítulo 5, versículo 1, quando o apóstolo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que nós vamos imitar a Deus? Em que aspecto nós podemos imitar a Deus? O aspecto moral, o aspecto ético, a questão espiritual, né? Até porque Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Na semana passada, nós citamos um texto bíblico aqui de Efésios, que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Então, nós precisamos, né, e até porque imitar, a questão de imitar a Deus, Deus ele é o Senhor, ele é o centro, Deus ele é o arquiteto, ele é o construtor, Deus ele é o Senhor de tudo e tem o referencial de tudo, né? E a pessoa de Cristo, que é que se fez homem, né? Sendo Deus se fez homem e viveu na essência divina, a essência humana ali totalmente, uma vida de obediência, né? A passagem bíblica que o Senhor subiu ao monte, e os irmãos devem conhecer, também lá no batismo, a voz de Deus soou: este é o meu Filho amado, em que minha alma se compraz. Então, nós temos uma missão moral de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Glória a Deus. Irmãos, algumas questões que nós devemos imitar. Vamos pautar aqui a mensagem. Vocês podem observar, primeiro, né, a palavra andar. Andar está falando de um procedimento. E o texto bíblico vai dizer que nós temos que, como filhos amados, nós temos que andar, versículo 2, andar em amor. Se você pular para o versículo 8, se ele vai falar de outro aspecto de você imitar a Deus como filho amado. Ele diz: andai como filhos da luz. E lá na frente também, no 15, vede prudentemente como andais, não como os nércios, mas sim como sábios. Que é um nércio? É um insensato, pessoa que não tem sabedoria, que anda na sua insensatez. Então, nós vamos perceber aqui, e o andar com Deus, ele é diferente. Como filhos de Deus, criados em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos chamados para uma nova vida. Uma vida, como nós falamos na semana passada. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Glória a Deus. Mas observamos aqui, irmãos, que a vida com Deus, né, imitar a Deus,
ele vai discorrer exatamente no maior exemplo de amor. Andar em amor, observe o maior exemplo de doação de amor que nós encontramos exatamente como diz a Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto bíblico vai dizer: andai em amor, né? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Glória a Deus. Bem, irmãos, a imitação original, Deus é original, o Senhor é antes de tudo, o Senhor é a própria verdade, Deus é luz, como nós falamos aqui no Salmo 27, e o apóstolo João diz que Deus é a própria essência do amor. Deus é amor, mas também Ele é justiça, Ele é santo. Então são esses aspectos morais de Deus, e que a igreja que foi comprada com o sangue de Cristo, que foi lavada com o sangue de Cristo, deve imitar. Glória a Deus. Há muitos exemplos ruins neste mundo que não podem ser imitados. Há muitas referências negativas que não devem ser jamais imitadas. Eu sei que algumas pessoas que tiveram até o título de homem de Deus, de pastores, apóstolos, mas no devido momento da vida delas, elas falharam, fracassaram. Até hoje isso acontece, para mostrar que o homem não é nada. Porque no momento em que o homem, eu estava até comentando isso lá em casa, no momento em que a pessoa se acha que ele, só através dele, aí Deus, de forma, né, eu já vi pessoas falarem palavras como se trazendo arrogância, aí passa um pouco tempo, essas pessoas, elas não permanecem, porque a glória é só de Deus. Toda vida que o homem atrai para si a glória, Deus retira a sua glória dele, tira a presença dele, e o homem fica sem nada, o homem não tem nada. Então, irmãos, as referências, a gente pode prestar atenção, o apóstolo Paulo, ele diz isso na carta, né? Eu anotei aqui algumas referências bíblicas, como por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele cita pelo menos algumas questões sobre essa questão de ser modelo, né? Ser exemplo. Capítulo 4, glória a Deus. O versículo de número 16 é uma referência que ele diz: admoesto-vos, portanto, a que vocês sejais meus imitadores. Não é imitar aquele tipo fariseu, né? O fariseu diz assim: faça o que eu digo, né? Mas não faça o que ele faz, não, porque o discurso é uma coisa, mas a vida era outra. Isso pode acontecer. Pessoas que têm um bom discurso, mas na verdade eles não vivem o que eles dizem. Isso é um grande desafio para todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Não existe pessoas perfeitas. Toda vez que você prega uma mensagem, você é provado dentro daquela mensagem. Essa que é a verdade. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: admoesto-vos, portanto, que vocês sejais meus imitadores. Então, a igreja de Corinto estava, pessoal, tudo questionando, era que estava parecendo o corpo de Cristo, ao invés de estar em unidade, estava tudo destilado, né? Fragmentado. Era um grupinho ali, era o grupinho ali grupinho intelectual, era o grupinho dos irmãos do mistério, o grupo lá de Pedro, o grupo mais tradicional, eram grupos diversos. A igreja estava toda diversificada de grupos. Então Paulo está
está trazendo que, principalmente no 2 aos Coríntios, ele vai dizer que nem é Paulo, nem é Pedro, não, todos são apenas instrumentos. A gente nunca deve endeusar homens. Os homens são apenas instrumentos, são apenas, como a Leia cantou, vasos de barro. Mas a excelência vem de Deus. Glória a Deus. Então, sejam meus imitadores. Foi uma palavra de exortação, né, para o apóstolo, para a igreja de Corinto. No capítulo 11 também ele usa essa mesma terminologia, o versículo 1. Sede, pois, meus imitadores. Por que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores? Porque Paulo já olhava para o referencial maior, que é Cristo. Como ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus. O desafio da vida cristã é imitar a Cristo. Ser filho de Deus. Como filho de Deus, sede imitadores, como filhos amados. Glória a Deus. Procurar andar com zelo, andar em santidade, andar em paz, andar na verdade, andar na pureza, andar em comunhão uns com os outros. Meus irmãos, este é um exemplo maravilhoso. O próprio Jesus, na sua essência de ministério, como homem, ele foi tentado em tudo, testado em tudo. Mas o escritor chega a dizer a seguinte expressão bíblica para nós, capítulo 12. Para você, irmão, que está precisando de encorajamento, o escritor diz, olhando para Jesus, olhe para Jesus, porque ele sim é o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Que exemplo, né, irmão? Deixou a glória, se fez homem, suportou a cruz, desprezou a afronta dos homens e venceu, assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o modelo de vida que nós devemos imitar. Glória a Deus. Tem pessoas que se juntam para falar dos fracassos dos homens de Deus. A Bíblia não esconde pecado dos homens, mas você ficar só martelando sobre os fracassos, né? Uma vez muitos anos atrás, uma pessoa ficou tipo assim se orgulhando dos pastores que estavam caindo. E eu até não gostei, né? Porque falar de quem caiu, de quem adulterou, de quem fez coisa, é melhor você falar, você orar. E olhar por ti mesmo. Quem é, como Paulo disse, né? Tu que está em pé, cuide para que tu não caia. Tu ficar conversando, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Todos os homens são tentados, mas nós precisamos olhar para Jesus, porque em Jesus nós temos o alvo. Em Jesus é que nós somos aperfeiçoados. É nesse exemplo maior. Claro que esse exemplo ele tem que ser encarnado por nós, cristãos. O apóstolo Paulo não era perfeito. O irmão que pregou que José não era perfeito. Certamente Daniel não era perfeito. João Batista não era perfeito. Pedro não era perfeito. José, marido de Maria, não era perfeito. Maria também não era perfeita. Nenhum ser humano, todos foram nascidos sob o pecado, nascidos com defeito de fábrica. Mas o perfeito é Jesus, o referencial maior. E nele nós somos aperfeiçoados. Ele é o exemplo maior. Glória a Deus. É por isso que Paulo enfatiza essa mensagem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Glória a Deus. Meus irmãos, e ainda aos Hebreus,
o escritor diz uma outra mensagem sobre a questão de imitar a Deus. Porque ao longo do tempo, ao longo da caminhada, essa semana passada eu tive lendo a história de... eu esqueci o nome do lugar, o lugar em que o povo de Israel foi provado, é que eles estavam já pronto, perto da bênção, mas irmãos, o que uma minoria desanimada, desencorajada faz com a multidão é terrível. Uma minoria de 10 homens faz uma verdadeira alarde e o povo perde a referência e só olha para os problemas e não olha para Deus. Depois de tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, eles ainda estão mancando na fé. Mas aqui diz assim, ó: não vos façais negligentes. Glória a Deus. Negligência, irmãos, é um pecado que nós cometemos ao longo do tempo. Nós negligenciamos, mas ao contrário, a negligência, ela tem tomado a conta de muitas pessoas. E o escritor diz aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12: não vos façais negligentes. Não se torne um cristão negligente, mas pelo contrário, sejais imitadores. De quem? Imitar a Deus, imitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele está falando daqueles que pela fé e paciência, são duas coisas importantes que nós não devemos negligenciar: fé e paciência. E com fé e paciência herdam as promessas. Está demorando muito, eu vou relaxar, eu vou negligenciar. Mas sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sede imitadores de Deus como filhos amados. É a exortação desse autor que nós precisamos. Ainda uma outra referência, né, que nós, observando o escritor, o próprio Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 3, o versículo, ele diz assim no 17. Os bons exemplos que nós temos que imitar. 17, Filipenses 3, 17. Sede também meus imitadores, irmãos. Aleluia. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então Paulo está trazendo seu próprio exemplo de vida. Irmão, não tem maior mensagem do que essa para convencer as pessoas do que ter o exemplo de vida. Glória a Deus. Essa mensagem, ela é própria para nós, né? A negligência, às vezes alguém pode dizer, está faltando referenciais. Então, você tem que ser o referencial. Você tem que ser o exemplo. Glória a Deus. Eu sei que tem muitas pessoas, até eu posso dizer, da primeira prateleira, que estão dando mau exemplo. Estão dando mau exemplo. Exemplo na questão da administração financeira. Exemplo de você ter, usar, né, os recursos de forma até muito exaltado, né? Glória a Deus, para se envaidecer. Mas nós precisamos procurar os bons exemplos. Talvez seja aquelas pessoas mais simples, ou aquelas pessoas realmente que Deus tem conservado, porque ao longo do tempo as pessoas têm uma tendência de perder os referenciais e dizer que não tem nada a ver, e que isso aqui não é mais, tem nada a ver, mas nós precisamos manter
conservar os bons valores, a cultura bíblica, cristã, ética, que não perde o prazo de validade, mas esses valores, eu até preguei uma vez sobre esses valores, é que o mundo não valoriza, mas que Deus apoia, porque são os valores de Deus, são aquilo que realmente agrada a Deus. Então, meus amados irmãos, que nós sejamos imitadores de Deus, nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, filhos que foram gerados para uma nova vida, filhos que foram nascidos de novo, glória a Deus. Então eu poderia, mas o texto é bem longo, né, para os irmãos meditar, né? Mas o primeiro aspecto aqui, como eu falei, o andar em amor. Andar em amor, irmãos, é um grande desafio para nós, porque o próprio Jesus se doou a si mesmo, se entregou a si mesmo. Não tem amor maior do que este, como eu falei. Interessante, como oferta, como sacrifício. E Paulo vai falar, né, que nós temos que apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, para ser recebido por Deus como cheiro agradável, suave. Glória a Deus. Então acredito, irmãos, que essa questão de imitar a Deus, no sentido de andar em amor, é um desafio contra nós mesmos. O grande inimigo do homem tem um inimigo externo, né? Mas tem um inimigo que está dentro dele, que é o próprio eu, o próprio pecado que habita na nossa carne. Porque embora sendo filho de Deus, nascido de novo, nós carregamos dentro de si a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a inclinação para o mal. E note, esse andar em amor aí é uma vida de devoção a Deus, de adoração, de entrega. Porque tem até uma canção que diz: quando tudo estiver no altar. É só quando tiver tudo no altar. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Então andar em amor, ela vai entrar nessa questão, né? Até nós falamos na semana passada, e que já entra um pouquinho aqui, aquilo que realmente as evidências do novo nascimento. É uma vida de amor a Deus. E aqui nós estamos vendo o exemplo maior que nós temos que imitar, o exemplo de amor. Cristo se entregou a si mesmo por nós. Glória a Deus. Em sacrifício. Se Ele nos deu a própria vida, o que daremos, pois, a Ele por tudo que Ele tem feito por nós? Glória a Jesus. Aí vocês veem no versículo 3, a luta contra o próprio pecado. O sacrifício, não que você vai, como diz a Bíblia, né? Você tem que morrer, o próprio escritor Paulo vai dizer assim, no capítulo 4, se você voltar um pouquinho, né? No capítulo 4, glória a Deus, que nós precisamos fazer morrer o velho homem. Está assim escrito? Os irmãos entendam o capítulo 4, o versículo de número 22. Ele vai dizer assim, que quanto ao trato passado, que nós possamos despojar do velho homem, que se corrompe. O despojar aqui é exatamente fazer morrer o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí ele diz assim, corrompe pelas concupiscências do engano, e você tem que renovar no espírito do vosso sentido, e se revestir do novo homem, da nova criatura, da nova vida, que é criado em verdadeira justiça e santidade, como eu já citei aqui. Aquele que mentia, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, está falando do perdão.
não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que ele tiver necessidade. Irmãos, então ele tá fazendo aqui que a vida com Deus, ela é uma vida de luta interna. Uma luta interna contra o próprio eu, contra as nossas vontades próprias, contra os nossos desejos carnais, que são da natureza humana. Aí ele vai dizer assim, para andar em amor, nós temos que também continuar nesse propósito de santidade. Aí ele diz, a prostituição, a impureza, ou a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Irmãos, aqui o mistério, a vida com Deus, ela exige de nós uma vida separada, né? Uma vida, como diz a Romanos 8, que nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Nós temos que, como diz em João, capítulo 11, não sei se é o 12, 24, que se o grão de trigo cair na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O morrer é o morrer para o pecado, é o morrer para as concupiscências, para que você possa desfrutar, para que você possa imitar, andar em amor. Glória a Deus. Agora interessante, ele continua ainda o assunto, falando de uma relação de vícios que fazem parte do mundo natural dos homens, da realidade humana. A humanidade, ela está dominada por essas paixões carnais, por esses desejos naturais do ser humano, que são corruptos, que levam o homem, nós vamos ver agora, a uma situação de miséria espiritual. Aí ele vai dizer assim, ó, nem torpeza, que é indecência, coisas indecentes. Ele vai falar sobre parvoíce, que é uma palavra difícil do nosso português, mas é tolices, conversas tolas. Aí ele vai falar mais na frente sobre o aspecto da chocarrices. As chocarrices são as gracejos obscenos. Gracejos obscenos. Zombarias, né? As pessoas criam aquelas piadas em volta da imoralidade, da promiscuidade, e aquilo, até mesmo, né, nesses... Hoje em dia, né, principalmente aqui o Ceará, né? O Ceará é uma fonte de... Não sei se na Paraíba, né, irmão Misael? Os humoristas usam muito a ferramenta, né, das piadas imorais, e aí aquilo dá aplausos, dá links, e as pessoas se alimentam desses tipo de conversa, desse tipo de chocarrices, mas, na verdade, ele disse, isso não faz parte de uma vida daqueles que querem andar em amor a Deus, em fidelidade com Deus. Ele tem que romper com esse mundo de libertinagem, romper com essas vaidades pessoais. Na verdade, ele precisa, para ele andar em amor, ele tem que realmente crucificar o velho homem na cruz e sepultar ele, para ele, como eu falei na semana passada, ressuscitar e viver a vida de novidade com Deus. Glória a Deus. Irmãos, ele encerra esse tópico 3, esse versículo 3, o versículo 4, ao invés dessas palavras chocarrices, piadas indecentes, promíscuas, ele diz, ações de graça. Né? Até em você estar contando, tem pessoa que gosta de contar a vida de pecado dos outros e contar todos os detalhes. Para que isso? Não convém aos santos, os separados, os filhos de Deus, e ainda mais,
ao invés de só exaltar o fracasso humano, antes ações de graça. Vamos falar de coisa boa, vamos falar daquilo que é memorável, daquilo que pode ser seguido. Glória a Deus. Então, e aí ele vai concluir essa parte aqui do capítulo 5, né? Desse aspecto dos imitadores de Deus como filhos amados, usando a seguinte expressão: porque se você nasceu de novo, você que aceitou a Cristo, mas você ainda não rompeu com essas práticas, você ainda não rompeu, você ainda não crucificou a sua velha natureza, você ainda não está andando como Cristo se entregou a si mesmo. A entrega aqui, irmão, é uma entrega pessoal. É como diz a Bíblia: filho meu, dai-me o teu coração. Glória a Deus. Aí ele vai dizer uma expressão, até falar do futuro, da situação desse tipo de comportamento ético. Na verdade, não tem ética, né? Até os gnósticos, na época que Paulo, eles só pregavam a questão: não basta você só ter a santidade espiritual, o corpo para nada vale. Então, o que acontecer no corpo não tem nada a ver. Então, nós temos observado hoje uma doutrina, os irmãos podem até, mas essa doutrina, irmãos, ela já avassalou a muitas igrejas, principalmente na questão do berço, né, do cristianismo, que foi a Europa, e a própria América, Estados Unidos, muitas igrejas, e aqui no Brasil, há pastores, pregadores, professores de seminário, que estão abraçando a ideia do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele só traz isso, ele promove que isso aí, esses pecados aqui isso é coisa de homem e mulher, isso é coisa do homem natural, isso Deus não vai levar em conta. O liberalismo, eu estava até vendo um pastor que sempre posta, né? Ele falou sobre uma psicóloga cristã que defende, né, a questão da masturbação de forma assim bem clara. Aí eu vi um pastor, né, se contrapondo a essa questão, porque isso já faz parte da teologia, né, do liberalismo e outras coisas que vão adentrando a igreja, mundanismo, né? E essas coisas que vão trazendo prejuízo espiritual. Isso aqui, irmãos, preste atenção, o versículo que eu vou ler agora, o versículo 5, Paulo vai dizer com toda clareza: bem sabeis isto, que nenhum fornicador, que nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, esse povo que se chama por Deus, que se acha que é filho de Deus, mas que continua nessa mesma prática, categoricamente Paulo está dizendo, eles não têm herança. Vou pegar esse negócio aqui mesmo. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí eu vou dizer como Jesus falou para os fariseus: mas nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Aí depois diz: mas nós somos filhos de Deus. Aí vocês são filhos do diabo, porque o diabo nunca se firmou na verdade, desde o princípio que ele peca. Não foi eu que falei, não, foi Jesus. Está escrito em João 8,44. Ele mostrou a falsa moralidade dos religiosos da sua época.
mostrando a necessidade de um novo nascimento, de um arrependimento e de um rompimento com essas práticas. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra toda a radiografia humana. No capítulo 1, ele mostra a incredulidade do homem, os homens que tem aqueles que não fazem nenhuma dessas coisas, mas eles batem palma para quem faz coisa errada. Eles não somente fazem, Paulo diz, mas tem as pessoas que aprovam os que fazem, estão no mesmo bojo. Aí ele vai para o capítulo 2 e diz: tu que pensa que sendo judeu, ou tu que pensa que sendo religioso, tu que condenas o adultério ou tal outro pecado, mas tu faz isso, isso e isso. Todos estão carentes da salvação, do novo nascimento, do arrependimento, e tem que romper com essas tradições, com essas culturas malignas, com essas filosofias mundanas. Presta atenção. E aí ele vai concluir dizendo assim, ó: não tem parte, não tem herança, porque o filho, né, os pais deixam uma herança, né, uma herança espiritual, uma herança cultural. Talvez o pai não pode estar muito para o filho, mas se ele deixar o estudo ou a questão espiritual da palavra, o próprio exemplo de vida é algo que não pode ser comprado, mas o próprio exemplo como referencial. Então, imagina a herança de Deus. A herança de Deus são para aqueles que imitam a Deus, que seguem a Jesus Cristo, que andam em amor a Deus, como discípulo de Deus, como filho nascido de novo. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, tem muita gente sendo enganada com falsos discursos, com mensagens que eu até preguei na semana passada. Desejai o puro leite, não o leite misturado, porque há muitos falsificadores que estão querendo difundir um evangelho que não mostra a necessidade de uma santidade, de um arrependimento, de uma vida com Deus, e apenas querem agregar pessoas. Mas nós precisamos preocupar-se com as pessoas, com o crescimento, com a busca da maturidade. Preste atenção aqui. Ninguém se engane, vos engane com essas palavras vãs, né? Não, esse negócio aqui é algo, a Bíblia é um livro antigo. Hoje nós estamos numa sociedade moderna. O que foi, não dá para aplicar hoje. Isso é o que é pregado. Não se engane com esses falsos palavras vãs. Porque, novamente, Paulo vai dizer, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Interessante, né? Sede imitadores de Deus. Como eu falei, imitar a Deus é andar em amor, como filho amado. Aí eu falei lá, o filho, sejais filhos da luz, filho sábio. Porque isso é uma forma, até uma expressão do vocabulário, né, dos judeus. Quando você está na luz, né, de Deus, assim, ele usa essa expressão, filho da luz, filho amado, filho sábio. Mas quando você entra em choque com os propósitos de Deus, quando você muda o seu discurso, tira Deus do seu discurso e coloca os seus desejos. Eu até falei aqui na escola dominical que para todo pecado, para toda falso ideologia, as pessoas têm até referências bíblicas. Como é que a pessoa consegue encontrar na Bíblia justificativa para si, para viver uma vida de desobediência? Na verdade, ele vai dizer assim, concluir aqui, viu, irmãos? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem?
os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência não são filhos amados, não são filhos da luz, não são filhos sábios, não imitam a Deus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, não sejais seus companheiros. Você pode saudar, você pode manter a amizade, mas esse companheirismo com tipo aquele seguir, ouvir, ser teleguiado, né? O cristão ele tem que estar preparado para ter uma palavra de contraponto, porque se ele ouvir tudo que que as mentiras são, né, as conversas, aí ele vai engolir aquilo. Ele tem que ter um contraponto, e o contraponto é a palavra. Glória a Deus. Você tem que ficar na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesta noite, que nós possamos imitar a Deus pela força do Espírito Santo, não por nós mesmos, que nós possamos andar em amor. Glória a Deus. Então desejamos do coração que nós possamos nessa noite, glória a Deus, compreender os verdadeiros valores, né, de seguirmos ao Senhor, porque certamente, glória a Deus, tudo que está escrito aqui sobre os filhos da ira, os filhos da desobediência, irmãos, nós não podemos seguir esses trilhos, mas há um sacrifício. Não que o sacrifício aqui é a entrega do eu, é a entrega para Deus. Então que Deus, o Senhor, abençoe os irmãos, e que nós possamos permanecer firmes nas promessas de Deus, né? Eu achei muito interessante, né? Possamos permanecermos imitadores daqueles que por fé e paciência herdam as promessas de Deus. Hebreus 6:12. Vamos ficar de pé para nós orarmos e pedirmos a Deus a graça dele. Irmã Carla, tem algum aniversariante da semana? É o Roberto hoje?